Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação. E se você ainda não segue o Mind Asset, aproveita esse início de episódio para ir lá seguir, avaliar o nosso podcast e, claro, compartilhar com quem você acha que também vai gostar das conversas que a gente traz por aqui. E bom, hoje eu conto com uma presença super especial, que é a presença do Cláudio Sanches, que é diretor de investimentos do Itaú, para a gente bater um papo sobre carreira, trajetória e, claro, a evolução do mercado de investimentos. Então, Cláudio, seja super bem-vindo aqui ao Mind Asset, é ótimo contar com você aqui. Obrigado, Clara. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos começar, de fato, pela sua trajetória, né? São mais de 20 anos de Itaú, 15 anos na diretoria de investimentos, né? Conta pra gente como é que você trilhou essa carreira. Olha, eu fiz 21 anos esse ano de Itaú, né? Eu antes de trabalhar no Itaú, trabalhava na McKinsey. E dentro do meu papel na McKinsey, o Itaú era um dos grandes clientes. Então, foi uma transferência, uma transição muito natural. Eu lembro que eu comecei no Itaú dia 31 de março, né? E foi uma segunda-feira, e até sexta-feira eu vinha para o Itaú como consultor, e a partir de segunda-feira eu acabei vindo para o mesmo lugar, só que já como colaborador do Itaú. E eu comecei a carreira na parte comercial, né, que foi um grande desafio, né? Estava acostumado a trabalhar com equipes muito pequenas, né? E de repente você vai para uma área comercial de seguros, tocando os corretores de seguros, uma equipe comercial bastante grande. Então foi uma transição assustadora no começo, porque era um modo de trabalhar totalmente diferente do que eu estava acostumado. Passei um pouco de tempo e aí houve algumas mudanças na seguradora, eu fui parar de produtos. E acho que isso foi por volta de 2005 e desde então eu só toco produtos, né? Então até 2010 produtos de seguro, e aí em 2010, um pouquinho depois da fusão do Itaú com o Unibanco, né, eu fui para investimentos, criar uma nova área, que era essa área de produtos, ela não existia, então foi uma proposta super interessante e desde então, nesses últimos quase 15 anos, trabalhando com investimentos, mas aí com várias mudanças dentro desse tempo. É isso, né? Se a gente fizer uma retrospectiva aqui, o mercado de investimentos no país mudou muito ao longo do tempo, né? E você vivenciou todas essas transformações também aqui de dentro do Itaú, né? Como é que foi para você viver isso? Quais foram os maiores desafios? E como é que o banco evoluiu também nesse sentido? O mercado, acho que de investimentos, acho que nos últimos 10 anos, talvez tenha sido um dos que tenha mais mudado, né, no mercado financeiro. Se a gente olhar para trás, 10 anos, 12 anos atrás, era um mercado basicamente só de bancos, cada banco trabalhando dentro da sua base de clientes, com baixíssima competição, né, taxas altas geralmente dos produtos, porque a competição era muito pequena, um consumidor que não entendia exatamente o que era investir, não entendia quais eram todos os produtos existentes. Então era basicamente um mercado na época para a pessoa física de fundos, CDB, poupança e previdência, né? Mas acho que depois de uns 12 anos atrás, você começou a ter uma competição muito mais forte e eu acho que o mercado ele mudou de maneira absurda, né? Virou de cabeça para baixo. Acho que pro investidor, né, para os nossos clientes, se tornou muito melhor, porque o mercado ficou muito competitivo. Então, o que eram só aqueles produtos, fundo, poupança, CDB, previdência, abriu o escopo, né? Então, você entrou vários produtos de renda fixa, debêntures, CRI, CRA, bolsa, que nunca foi uma coisa que pegava muito, entrou. Então, acho que do ponto de vista de oferta de produtos, aumentou muito. Então, muito dos produtos que só o private tinha acesso, isso desceu pro varejo, né? E mesmo o private já houve aqui uma revolução também na questão de oferta. Taxas caíram, né? Você tinha um mercado muito pouco digital, então era um mercado onde você tinha uma relação muito humana com os investidores e
hoje a gente tem de novo um mercado bastante digital. Acho que o papel também do humano nesse processo mudou muito. Então, o humano era um generalista, ele só tinha 4 produtos praticamente para falar, e hoje esse especialista de investimentos, essa pessoa que está dando assessoria para o investidor, é uma pessoa muito mais capacitada, né? E outra coisa que eu acho que mudou também de maneira também grande, foi que lá atrás a gente só tinha os bancos ou as corretoras vendendo seus próprios produtos. Então, hoje, você tem produtos de todos os fornecedores sendo entregues para os seus investidores, ou recomendado para o investidor em cada plataforma, em cada banco. Então, isso também mudou bastante, né? Ou seja, a gente teve o mercado ficou muito mais competitivo e isso acho que melhorou muito a vida do investidor. Uhum, não, sem dúvida, né? Passou por toda a sofisticação, né, da prateleira de produtos, também muito pela experiência do investidor, né? E falando sobre isso, dentro desse mundo digital que a gente vive hoje, né, o próprio Itaú também deu ali todo o subsídio para a criação do Íon. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais também de como é essa nova jornada de investimentos dentro do banco e o que o Íon significa para o investidor no final das contas, né? Quais são as vantagens que ele traz aqui. Tá bom. O Itaú, eu diria que ele evoluiu na mesma velocidade, nas mesmas dimensões que o próprio mercado. Então, ali começando em 2014, 2013, a gente de fato já começou um processo de abertura de prateleira, né, oferecendo mais fundos, mais previdências para os clientes. Num primeiro momento era uma coisa muito, muito pequena, né, e hoje, se a gente olhar para a nossa prateleira de produtos, a gente tem quase 2.000 produtos sendo entregues para os nossos clientes, sendo ofertados para os nossos clientes. E o Íon, ele apareceu, a gente começou uma discussão, né, e ele nem era, a gente não começou com um nome específico, a gente não sabia se iria ser um nome diferente ou não tinha nenhum viés, mas a gente foi trabalhando, a gente precisava de uma nova proposta de valor de investimentos, alguma coisa que nos diferenciasse, né, e fosse possível você competir com plataformas mais novas, mais modernas. E acho que tem duas coisas. Acho que a primeira, a gente entendeu, né, ali por volta de 2018, 2019, que foi quando a gente começou a desenvolver as bases do Íon, que a gente precisaria de uma plataforma digital muito mais completa, muito mais amigável para o cliente. E, ao mesmo tempo, a gente também precisaria de uma força de especialistas muito maior, né, porque era um momento onde os investidores queriam uma assessoria cada vez mais capacitada, cada vez mais moderna e, ao mesmo tempo, uma tranquilidade, uma facilidade de transacionar tudo no digital. Então, eu diria que o Íon, no final das contas, ele tem esses dois braços, né? A gente criou um aplicativo novo, né, para o cliente mais sofisticado, ou aquele cliente que gosta de se aprofundar mais dentro de investimentos. O cliente que não gosta, ele tem o nosso Super App, então as coisas que você tem no Super App, quase que 70% são do Íon, então tem uma sobreposição muito grande, né? Os outros 30% são essa parte mais profunda para aquele cliente que gosta de se aprofundar mais em investimentos, e a gente criou, né, essa força de especialistas, né, que a gente não tinha escritório nenhum, a gente tinha por volta de 400 especialistas na época, todos sentados aqui em São Paulo, e a gente hoje está com 129, 130 escritórios, com as pessoas localizadas nas praças aonde os nossos investidores estão. E uma força de especialistas extremamente capacitada para poder falar desses 2.000 produtos que a gente tem. Então, eu diria assim, o ecossistema que a gente montou, né, de investimentos, ele tem essa parte digital, tem a parte humana, tem as agências, tem os gerentes, então tudo funciona de uma maneira bastante harmoniosa, com cada um tendo o seu papel, né? E assim, não é uma coisa que para, né?
Alguém às vezes pergunta quando o Ion vai estar pronto. A gente fala nunca vai estar pronto, porque o mercado continua evoluindo, continua acontecendo coisas bastante diferentes. E acho que hoje, do ponto de vista de competição, acho que a gente compete muito bem com todo o mercado e em algumas áreas cada vez mais forte. E acho que assim, acho que o ponto final do Ion é que a gente acredita que a diferenciação que você pode ter hoje com o investidor, né, com nossos clientes, está na assessoria. No final das contas, quando você fala com o cliente que quer investir, ele quer saber o que ele faz com o dinheiro dele, né? Então, cada vez mais esse cliente, ele quer uma coisa mais simples, que ele entenda aonde investir, o que no final é assessoria. Só que para você fazer isso da melhor maneira possível, ser competitivo no mercado, você tem que ter uma prateleira de produtos que não te deixa atrás de ninguém. Não, perfeito. Essa capacidade, como você falou, né, de se reinventar ao longo do tempo, ela é fundamental e a gente busca aqui a todo momento, né, conseguir incorporar também todas essas inovações, tecnologias, bastante coisa do que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que eu quero explorar com você sobre inteligência também, AI, né, artificial, tudo que a gente vem falando e discutindo aqui internamente. Mas pegando esse gancho e falando um pouco dos produtos que são oferecidos também dentro do Ion, né, a Itaú Asset, como a gente está aqui, também tem uma prateleira que foi se sofisticando ainda mais ao longo do tempo, então eu queria que você também compartilhasse a sua visão sobre a nossa asset como um todo, né? Como é que você vê o papel dela hoje em dia, como que você via lá atrás, como que isso se desenrolou também. Eu acho que a Itaú Asset, primeiro, acho que a Itaú Asset é fundamental aqui na nossa estratégia de investimentos e ela evoluiu muito, né? A gente, lá atrás, a gente tinha 2, 3 fundos multimercado que a gente eventualmente distribuía, pouquinhos renda variável. E era isso, era uma prateleira de produtos extremamente reduzida, onde, de fato, era fácil você distribuir. Se a gente olha para a Itaú Asset hoje, o que ela mudou é uma coisa impressionante, né? Hoje a gente tem a quantidade de fundos que a gente tem, né? Seja em todas as classes, né? Seja multimercado, renda variável, crédito privado, renda fixa, DI, cresceu muito. E acho que essa estratégia que a Itaú Asset montou, né, de você ter o multimesas, onde você traz gestores, né, de fora para trabalhar aqui dentro de casa, né, sendo colaboradores nossos, e você vai fazendo isso, né, escolhido a dedo, quais são aqueles gestores de fato que estavam no mercado, para trazer para cá. No final, você tem a Itaú Asset, mas você tem dentro da Itaú Asset várias assets independentes, que eu acho que isso acaba criando um diferencial muito grande, que eu acho que é um modelo que ninguém conseguiu copiar ainda, né? E é um modelo de muito sucesso, porque você tem gestores com cabeças diferentes, né? Então, você não tem uma estratégia única, que acho que é o que a gente tinha lá atrás. Lá atrás você tinha 2 gestores que tinham a mesma cabeça, então era difícil de você diversificar e ter produtos completamente diferentes. Hoje não, hoje você tem dentro da Asset vários gestores, né, várias pequenas assets dentro de casa que conseguem gerenciar, né, e fazer produtos que não necessariamente estão correlacionados. Fora isso, você tem a Asset Core, que cuida de toda a parte de crédito, toda a parte de DI, a parte de renda fixa, que se a gente olhar também, né, do ponto de vista competitivo, a gente também não deixa a desejar para ninguém, muito pelo contrário, acho que a gente tem produtos absolutamente diferenciados em relação ao mercado. E eu acho que um diferencial que a gente tem na Itaú Asset, né, que é, primeiro, a gente tem todo o processo, né, de due diligence, a gente tem todo um processo de compliance, de análise de risco, que não deixa, né, que nenhum gestor, que a gente não tome nenhum risco que seja desnecessário. E ao mesmo tempo você junta isso, né, com um modelo daquela asset independente, que é o gestor trabalhar. Então aqui você consegue ter
vamos lá, toda a parte de solidez, a robustez de controles, que você não está tomando nenhum risco absurdo, e a agilidade, né, de uma asset independente na criação de produtos e na gestão desse portfólio, né? Então, eu acho que, de fato, a Itaú Asset conseguiu botar de pé um modelo que ele é único aqui no Brasil, e com isso ela consegue se diferenciar. Então é difícil o momento que a gente não tem um produto da Itaú Asset que está entre os primeiros do ponto de vista de rentabilidade, e a gente pode fazer essa recomendação. Maravilha, maravilha. Acho que vários dos representantes dessas verticais que você trouxe aqui, né, a Citicore, o próprio Multimesas, né, os gestores também que participam ali, né, desse dia a dia, já passaram por aqui pelo Mind Asset. Então, para todo mundo que está acompanhando aqui, quer saber mais sobre isso também, a gente é só seguir o Mind Asset, aproveitando aqui, para não perder nada do que a gente traz por aqui, mas sem dúvida, né, foi uma evolução como um todo. E aí, seguindo a nossa conversa aqui, falando um pouquinho mais sobre isso também, né? A gente muito se discute sobre a inteligência artificial e como que ela vai moldar toda essa experiência. E já está moldando, né? De investimento como um todo, de tomada de decisão. Como é que você tem enxergado aí no que você tem visto e como o Itaú também está atuando dentro desse novo mundo aqui para gente? Eu olho esse movimento de inteligência artificial como sendo uma das grandes disrupções que a gente vai ter no mercado de forma geral, e de investimentos ainda talvez até mais, né? Se a gente parar para pensar um pouco, né, o que é a inteligência artificial? Eu gosto de simplificar bastante. Assim, a inteligência artificial nada mais é, né, do que uma ferramenta, um processo, alguma coisa, é uma máquina de tomar decisão. É isso, né? E a gente, como ser humano, a gente toma decisão todos os dias e todas as horas. Só que quando você olha do ponto de vista do processo de tomada de decisão, tem duas coisas que acontecem. Acho que a primeira, né, é que a gente, como ser humano, várias vezes a gente toma a decisão de não decidir, né? Eu não estou falando da nossa vida profissional, estou falando inclusive da nossa vida pessoal. Você simplesmente fala, não vou decidir isso daqui, porque tomar decisão é uma coisa que consome muita energia emocional, mental, até física. Então a gente toma algumas coisas, fala, isso aqui eu não vou decidir. E quando uma boa parte das coisas que a gente resolve tomar a decisão, a gente se contém, a gente tem uma teoria que eu acho que ela é muito bacana, que fala o seguinte: a gente acaba tomando decisões que elas são boas suficientes para a gente se sentir satisfeito com aquela decisão. Então, está longe de tomar a melhor decisão. Por quê? Porque, de novo, custa caro tomar a decisão, então você acaba tomando uma decisão subótima, né? Então, sempre tem aquela história, né? O ótimo é inimigo do bom. Na verdade, a gente gostaria de tomar decisões ótimas, a gente só não toma, muitas vezes, porque necessita de um esforço muito grande. Sendo uma máquina de tomar decisão, então você pode imaginar que o que vai acabar acontecendo é que cada vez mais decisões que são ótimas, ou suas melhores decisões, elas vão estar baratas, elas vão ser rápidas e elas vão estar no timing que a gente precisa tomar. Então, naquelas coisas que eventualmente a gente se sente à vontade para tomar decisão, para delegar a decisão, a pode assumir este papel na nossa vida, né? Investimentos, eu acho que tem uma situação extremamente interessante. Tomar a decisão de onde investir o seu dinheiro deveria ser uma decisão extremamente importante, que talvez você não devesse delegar para ninguém. Por outro lado, investir é uma coisa muito dolorida para as pessoas, porque as pessoas não entendem. É que nem indústria de saúde, você não necessariamente quer tomar uma decisão sobre saúde, embora ela seja muito importante, você delega para alguém. Um especialista, então, né, para te dar o seu diagnóstico. Exatamente. Né? Então, eu acredito, né, que a decisão de aonde investir, ela vai ser delegada para uma máquina.
Contanto que esta máquina, né, com esta AI, com esse agente, a gente pode chamar do que a gente quiser, para tomar decisões dos nossos investimentos. Claramente isso não acontece de uma hora para outra, você vai eventualmente dando mais corda ali, né, para o agente de AI tomar decisão, e até o momento que você comece a perceber que de fato você pode delegar e simplesmente só ter um papel ali de ficar vigiando de longe. Porque é assim já com o ser humano. Você está delegando já para uma pessoa. Então eu acho que esse tipo de coisa, a AI dentro de investimentos, dentro da indústria bancária, ela vai ter um papel muito importante em substituir, né, a decisão dos investidores, dos clientes, por um agente. E isso aqui causa um diferencial muito grande no relacionamento do investidor ou do consumidor com a instituição financeira. Né? Porque hoje ainda existe muita assimetria de informação entre investidores ou clientes e as instituições. Quando você elimina essa assimetria, porque você tem um elemento no meio do jogo agora, que é esse agente de inteligência artificial tomando decisões mais racionais, você muda o relacionamento entre instituição e investidor ou cliente. Então isso deve trazer cada vez um impacto muito grande. Acho que para a gestão pura, por exemplo, de asset, isso também deve ter um processo. Na verdade, um gestor no dia a dia, o que ele está fazendo? Ele está tomando decisões o dia inteiro do que comprar e do que vender. Então, falar, mas você vai ter uma máquina fazendo isso? A gente já tem as assets totalmente quantis hoje, que eventualmente não sobem, desce, a gente não vê uma asset quant totalmente consistente, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Só que o processo de AI ele vai melhorando. Né? A quantidade de dados que você vai abastecer vai melhorar. Então, eu acho que os gestores vão ter muito mais auxílio de ferramentas de tomada de decisão para que eles possam usar isso para, eventualmente, tomar a decisão do dia a dia que eles estão tomando, que é comprar e vender ativos. Com certeza. A gente teve alguns episódios aqui também que, principalmente, a equipe econômica compartilhou, né, toda essa análise e essa, realmente, né, evolução que a AI trouxe ali para o dia a dia, para o dinamismo, para a coleta de informações e repasse e, no final, ali até a tomada de decisão dos gestores, né? Então, isso faz parte, com certeza, do dia a dia. E o Ion, propriamente, já está incorporando também algumas coisas em relação a esse ambiente aqui que você colocou, como é que está sendo o uso ali dentro também? Assim, acho que é importante a gente definir, por exemplo, o que é, onde é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é deep learning. Se você pensar dentro do Ion, por exemplo, hoje, toda a recomendação de produto que a gente faz hoje para os nossos clientes, né, ela é feita através de um algoritmo. Né? É um algoritmo que você pega um cenário econômico, dado pelo banco, e a partir desse cenário você faz uma série de simulações olhando para frente, né, do que pode acontecer do ponto de vista com os índices econômicos, dólar, inflação, etc. E baseado nisso você olha cada produto que a gente tem dentro de casa e olha para aqueles que eventualmente têm uma propensão maior a serem rentáveis nesses cenários. E a partir disso é que a gente faz uma recomendação, né, baseado no perfil do cliente, baseado na carteira que ele já tem, de quais seriam os melhores produtos, tanto para um dinheiro novo que aparecer ou eventualmente numa realocação. Então isso daqui, ele é uma ferramenta de inteligência artificial, mas ainda é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente chama de uma ferramenta pontual, é um movimento pontual. Isso não muda a dinâmica de mercado, ele simplesmente substitui o que um ser humano estava fazendo por um algoritmo, mas de certa maneira isso já é feito assim. Outro exemplo do que a gente faz, várias das comunicações que a gente está fazendo hoje, que a gente manda para os clientes, seja e-mail, push, etc., a gente já utiliza inteligência artificial, né, para gerar todas essas comunicações, claramente sempre tendo um humano, né, cuidando para que a gente não tenha nenhum tipo de alucinação. Mas como a gente já começa a ter vários segmentos de clientes,
E aí eu estou falando segmentos de clientes não mais do ponto de vista de volume de dinheiro investido, apetite a risco, mas de comportamental. Então você começa a perceber qual é o tipo de comunicação que faz mais sentido para um determinado segmento de cliente. Você pode ter a mesma mensagem, mas falado de maneiras diferentes. Então você já usa a inteligência artificial para criar essas variações de comunicação. Mas, de novo, é uma solução pontual. Você está simplesmente trocando um processo que era humano por um processo que está sendo feito pela máquina. Outras coisas que a gente acaba fazendo. Então, a gente não segmenta mais clientes só por volume de dinheiro investido para fazer a recomendação ou seu perfil de risco. Você começa a entender que existem clientes que tem uma preferência por um determinado ativo em relação ao outro. Então, tem gente que não gosta de bolsa, por exemplo. Então, quando você vai fazer uma recomendação, em vez de você fazer aquela recomendação que é igual para todo mundo, você tenta para esse cliente fazer uma recomendação que de fato seja um pouco voltada para o que ele prefere. Importante, né? A inteligência artificial, se você pode pensar em uma barreira aqui. Você tem todo um processo de decisão. No processo de decisão você tem duas partes. Você tem toda uma parte de informação. Então eu dei esta recomendação para esse cliente. Depois você tem uma parte julgamental. Essa parte julgamental não é a máquina que faz. Ou é o nosso especialista que olha para essa recomendação e ajusta, né, para uma preferência de um cliente, ou é o próprio cliente que faz isso, né, olhando para a recomendação e falar, não, isso aqui não é uma coisa, isso aqui eu não gosto. O que eu acho que acaba acontecendo com a inteligência artificial é que cada vez mais essa parte julgamental ela pode ser modelada. Então você vai empurrando para frente para cada vez ser mais assertivo, né, cada vez acertar mais nesta recomendação que você está fazendo para o cliente. Então acho que tem várias coisas que a gente tem feito no Ion, tanto para o Ion totalmente digital, como para o Ion que tem o atendimento humano e dá cada vez mais informações para ele poder ter um julgamento melhor do que ele fala com o próprio cliente. Mas eu diria que nem nós, nem o mercado, e poucos mercados já fizeram isso, você começou a criar ferramentas de inteligência artificial que mudam a dinâmica de negócio. Então, o que pode mudar a dinâmica de negócio, por exemplo, é de fato você ter, por exemplo, cada cliente ter um agente financeiro conversando com o agente financeiro da instituição financeira. E os dois estão conversando sem que nem o humano da instituição financeira, nem o humano cliente está interagindo. Então são decisões muito mais racionais. Aqui você começa a ter uma mudança de modelo de negócio. Mas eu acho que ninguém chegou nisso, mas a gente está trabalhando para se preparar para, se isso acontecer, ter tudo desenvolvido. Perfeito, não ficou super claro, muito interessante ver esse ângulo e também, né, entender de como a personalização, né, no final das contas também, né, consegue ali se desenvolver até chegar nesse mundo aqui que a gente está conversando, né, nessa possibilidade futura também. Essa parte de personalização é super interessante, né? Qualquer discussão sobre inteligência artificial hoje, você escuta aquela palavra de hiperpersonalização, né? Acho que isso virou aquela... todo mundo fala. Mas uma coisa que a gente tem discutido muito é o seguinte, assim, você tem que tomar cuidado, não é que tomar cuidado, você tem que entender de fato, né, o que você precisa personalizar. Né, porque qual é o grande objetivo? A gente acredita que a nossa recomendação é aquela que vai maximizar a carteira do cliente, né, que ele vai ganhar mais dinheiro, que vai ter mais rentabilidade, ele vai conseguir através disso atender os objetivos dele, considerando todas as características individuais desse cliente. Então a gente deveria personalizar o máximo para que esse cliente possa seguir esta recomendação, que é muito difícil. Naquela mudança, né, de negócio, isso desaparece, porque são duas máquinas conversando e sendo totalmente racionais, mas isso está um pouco longe de acontecer. Então, quando você fala em personalizar alguma coisa, você tem que entender o que você precisa personalizar, porque às vezes eu começo a escutar
tem que personalizar tudo. Não, tem um monte de coisa, né? Que se você pegar, a gente fez um outro dia um estudo, junto com um parceiro nosso de fora, de tecnologia, que você tinha 1 milhão de clientes, mas de fato, você só tinha 10 mil, vamos dizer assim, 10 mil personas para isso. Você não precisa ter 1 milhão de personas, 10 mil, e custa caro você processar 1 milhão de personas para fazer isso. Tem todo um custo grande de processamento por trás. Então você tem que entender, né, com o tempo, quais são as coisas que você precisa personalizar e não cair na armadilha de achar que tem que ser diferente para todo mundo. Tem coisas que absolutamente não fazem nenhum efeito na maneira com que as pessoas tomem decisão. E ter um modelo que vai aprendendo, porque de repente são 10 mil, daqui a pouco podem virar 15 mil, daqui a pouco pode reduzir para 8 mil, e essas 10 mil, você pode continuar com 10 mil, e são 10 mil completamente diferentes da inicial. Então, a parte de treino de modelo e de feedback do modelo é muito importante para, de fato, você chegar onde você quer. Não, perfeito, é um equilíbrio, uma linha realmente tênue aí, né? Mas se deixar, a gente vai conversando sobre esse assunto realmente por muitas horas. Então, Cláudio, a gente já está se encaminhando para o final do episódio, mas eu não posso encerrar sem perguntar também o que você faz também além do trabalho, seu hobby. Você é um leitor assíduo, acho que, como a gente pôde ver, inteligência artificial, acho que é um dos top assuntos também que você gosta, né, e entende também. Então, traz um pouquinho do Cláudio aqui pra gente também. Eu acho que o meu maior hobby hoje é ler. Eu não sei se é ler, é aprender, né? Eu gosto, assim, coisas que me dão muito prazer é saber ligar pontos, é você pegar conhecimentos de um campo e levar para outro, né? Você tem insights de uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o outro e falar, puxa, esse negócio aqui dá para ser utilizado aqui, que é um pouco do que eu chamo de ligar pontos. E, assim, e dentro disso, assim, do que eu leio, de novo, eu leio bastante ficção, gosto muito de biografia, né? Mas assim, na parte mais técnica, claramente, inteligência artificial é uma coisa super bacana, né? E gosto muito de neurociência e ciências comportamentais, porque no final, né, é que eu falo, não adianta a gente querer entender o que é inteligência artificial se a gente não entende o que é inteligência natural. Além disso, adoro viajar, adoro ver filmes, séries, né? Acho que é isso. Maravilha. E tem indicação de livro aqui pra gente também? Algum que você leu por último? Algo que você acha que faz sentido aqui também? Olha, eu acho que tem um livro muito legal, vou falar um de ficção e outro de não ficção. O de não ficção tem um livro chamado The Book of Why, né? Que ele tenta quebrar muito aquela ideia e separar muito a questão de o que é correlação, o que é causa e consequência, né? E isso daqui é importante porque isso aqui volta àquele ponto que eu falei de tomada de decisão. A gente tem, entre aspas, preguiça de tomar decisão. Então é muito comum você achar uma correlação e assumir que essa correlação é causa e efeito e começar, né, a se comportar como se isso fosse. Então esse livro não é um livro mais ou menos técnico, não é muito técnico, então ele é gostoso de ler, né? E outro livro que eu acabei de ler, né, foi a Biografia do Mao Tse Tung. E assim, é um livro que você lê e você reflete, né, porque o tamanho da maldade feita ali naquele período, você começa a refletir, né, sobre seria possível que hoje acontecesse alguma coisa similar àquela, né, naquela escala. Em escala pequena a gente infelizmente sabe que acontece e vê isso acontecendo, mas você começa a refletir de como é que essas pessoas, né, conseguiram mobilizar, então mesmo Mao, o próprio Stalin, que era da mesma época. Então eu acho que é uma coisa interessante para a gente entender a história e colocar. Outro livro, lembrei aqui, não vou deixar de falar, chama Range, né, que é um livro que fala muito sobre essa questão de conhecimento lateral, de como de fato
você não precisa ser um especialista em tudo, mas ter um repertório muito grande de conhecimentos ajuda muito, tanto nas decisões pessoais como nas profissionais. Maravilha, insights valiosos, as dicas agora e um conselho que eu queria te pedir também, né? Porque a sua trajetória com certeza é super inspiradora aqui, então para aqueles que estão aí desenvolvendo suas carreiras, seja pessoal, profissional, né? O que você sugeriria como conselho aqui, Cláudio? Continue aprendendo, eu acho que seja curioso, eu acho que não... A vida é muito mais do que o nosso trabalho. Então, tente aprender coisas diferentes, leia coisas diferentes, porque no final você vai ver que são essas coisas diferentes, ou que você está aprendendo, ou que você está lendo, ou que você está fazendo, é que vai ajudar você a ser um profissional melhor. Aquelas pessoas que ficam ali concentradas só naquela sua atividade específica, a tendência que elas têm, acho que elas de serem superadas, elas ficarem velhas naquilo que elas estão fazendo. E para a gente encerrar de fato, não poderia deixar de perguntar quais são os seus próximos passos, né? A gente sabe que você está deixando aqui essa posição, a cadeira, né, de diretor de investimentos do Itaú. Como é que você está se sentindo, né, e ansioso aqui para os próximos passos? Não defini ainda, né? Acho que para quem não sabe, no Itaú, quando um diretor faz 60 anos, ele se aposenta, né? E eu fiz 60 anos agora em setembro, então eu fico no Itaú até dia 31 de dezembro. Então, tendo várias conversas. Mas eu acho que é uma sensação super interessante, né? Porque ele te tira, ele te quebra ele toma uma decisão para você, né? Então, voltando a toda a questão de decisão, de inteligência artificial, se por acaso eu não tivesse que me aposentar aos 60 anos no Itaú, eu continuaria aqui no piloto automático, sei lá, 2, 3, 4 anos. Aí você tem 60 anos já, você tem um monte de coisa diferente para fazer. Então, de certa maneira, né, aqui não é a inteligência artificial, é a inteligência natural que está me obrigando a tomar uma decisão, né? Que às vezes tomar essa decisão, se talvez dependesse de mim, até porque, de novo, a gente toma, talvez essa seja uma daquelas decisões que você escolhe não tomar, alguém está tomando essa decisão, e quando alguém toma essa decisão por você, você fala, puxa vida, acho que faz sentido fazer isso. Então, assim, os próximos passos, assim, a gente conversou de um monte de coisa que eu gosto de fazer, essa parte de ligar pontos, com certeza eu vou continuar estudando, e aí eu não sei, né, do ponto de vista profissional, exatamente, acho que tem tanta opção para ser feita, tanta coisa que eu gosto, né, e acho que aprendi tanto no Itaú, que eu ainda tô pensando, um pouquinho provavelmente vai ser sem fazer nada, depois ficar mais perto da família, etc. Perfeito, são muitos caminhos, com certeza, possíveis, mas quero te agradecer por ter topado bater esse papo aqui com a gente no Mind Asset, foi uma conversa super valiosa, então obrigada por dividir mais sobre a sua visão, suas experiências e aprendizados aqui com a gente, Cláudio. Eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Maravilha, e para você que nos acompanhou até aqui, não esquece de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida para ficar sempre por dentro das nossas novidades. A gente se vê na próxima.